presidente Lula sancionou uma lei que iguala injúria racial ao crime de racismo. Agora, a injúria racial pode ser punida com 2 a 5 anos de prisão. Essa pena ainda pode ser dobrada se o crime for praticado durante jogos de futebol ou shows. Para entender essa mudança na lei, nós vamos conversar agora com o advogado Estevão Silva, que é presidente da Associação Nacional da Advocacia Negra. Muito bem-vindo, doutor Estevão. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, telespectadores. Estou muito feliz pelo convite de estar aqui para falar dessa lei, que é uma lei muito importante, é um recado muito forte que o Brasil está dando para a sociedade e aos seus racistas, né? Então, essa é uma conquista muito grande aí da sociedade, como o senhor falou. Qual era a diferença que existia e já não existe mais entre crime de racismo e injúria racial? A injúria racial, ela estava tipificada no Código Penal, no artigo 140, parágrafo 3º. E a pena da injúria até então é de 1 a 3 anos, era uma pena branda, ela era mediante representação e tudo mais. Quando a gente equipara o crime de racismo, o crime de injúria ao crime de racismo, esse crime passa a ser imprescritível, esse crime passa a ser inafiançável e a pena também foi majorada. A pena agora, que era de 1 a 3 anos, agora ela passa de 2 a 5 anos, permitindo sim que agora as pessoas fiquem presas pela prática da injúria racial, que é o mesmo, bem dizer, que o racismo. O professor Adriano Cerqueira também participa da entrevista e tem uma pergunta a te fazer agora. Essa lei, né, que foi sancionada, ela já tem alguns anos, né, que foi discutida dentro do Congresso Nacional, né? Teve uma iniciativa, me parece, em 2015 ou 2016, não sei assim. Então eu imagino que houve uma grande mobilização para dar entrada com esse pedido, né? E não houve, aparentemente, nenhuma resistência por parte nem de deputados e senadores, e finalmente, né, ela foi aprovada, acho que em dezembro do ano passado, sendo agora sancionada. Vocês perceberam algum tipo de resistência dentro do Congresso Nacional à tramitação dessa lei, ou foi uma lei que teve uma certa facilidade para ser tramitada? Então, é importante, muito boa pergunta, professor, que assim, o movimento negro, ele sempre se posicionou contra essa lei, porque o que acontece? A prática, na verdade, é quase a mesma, mas o tratamento era totalmente diverso, assim, não é de hoje, assim, é uma luta já do movimento negro de muito tempo para que fosse equiparado o crime de injúria ao crime de racismo. E como eu falei, essa luta, ela vem em diversos requerimentos, baixo-assinados. Agora, no ano de 2021, o STF decidiu que a prática da injúria se equipara à prática de racismo, ainda assim os delegados, ainda assim o Ministério Público não estava aplicando. Então, agora fazendo, né, o presidente Lula sancionou a lei, agora muda, agora é lei, precisa ser cumprido. Pode ver que na segunda semana já foi sancionado, então agora sim, algumas coisas mudaram, nós podemos perceber, e o que fica muito claro para a gente é esse recado que o Brasil não vai mais tolerar a prática de racismo, que é tão comum, né? A prática de discriminação, infelizmente, é tão comum, mesmo nós sendo uma sociedade majoritariamente de pessoas negras e pardas. É tão comum e a gente vê bastante, principalmente nos estádios, né, doutor Estevão? Com essa equiparação, como que vão ficar esses casos aí de injúria racial tão corriqueiros que a gente vê bastante no noticiário de injúria racial de torcedores dentro dos estádios? Eu entendo que foi muito importante essa mudança, principalmente a majoração das penas, porque os crimes acabam acontecendo. A pena, na verdade, é para inibir que as pessoas cometam os crimes. Então, assim, agora os crimes irão reduzir ou não irão acontecer mais? Não sabemos. É para não acontecer mais, mas não sabemos. Mas que a sociedade, né, que o Ministério Público, que a magistratura dê esse recado, né, que o Estado dê esse recado muito claro, falando, olha, nós não aceitaremos mais, essas pessoas serão punidas e terão a possibilidade de ficar presas. Uma outra coisa que tem nessa lei, num dos seus parágrafos, é que as pessoas que cometerem os crimes em estádios, seja em campos de futebol, seja em teatros, seja, por exemplo, em templos religiosos, essas pessoas terão que ficar 3 anos sem frequentar esse local. Eu entendi isso como uma clara, né, um forte posicionamento. Vocês não vão poder frequentar mais. Esses torcedores que são racistas não vão poder frequentar mais. Então, nos estádios, inclusive o Observatório do Futebol, salvo engano, da França, eles fizeram uma pesquisa onde os jogadores negros, quando estão jogando com torcida, têm desenvolvimento menor do que os jogadores brancos. Isso por conta de quê? Por conta do racismo, porque os jogadores negros na Europa, não só no Brasil, na Europa, inclusive, é muito discriminado. Nós temos Mbappé e tantos outros casos de jogadores negros são discriminados.
fizeram essa pesquisa, olha que grave, essa pesquisa que demonstrou os jogadores negros, quando eles jogam com torcidas, o desenvolvimento dele é muito menor do que os jogadores brancos. É uma questão psicológica também, né, doutor? Professora, sua pergunta agora, por favor. Aproveitando, né, essa questão que a gente vê muitos jogadores brasileiros jogando, né, lá na Europa, né, volta e meia a gente vê casos em que eles sofrem esse tipo de agressão. Nesses países, lá na Europa, existe uma lei semelhante? Como é que é compartida essa prática, principalmente nos estádios, caso tenha essa informação? Sim, isso é combatido também nos jogos europeus, nos campos europeus, também há esse combate. O Brasil, na verdade, infelizmente, né, mesmo tendo aí uma quantidade de pessoas negras, né, de 56%, o Brasil ainda estava ali muito atrás nesse combate. Lá eles combatem isso muito mais ferozmente, muito mais duramente, embora também ocorra. Doutor, se a partir dessas mudanças agora, se existe uma diferença na pena se o crime for cometido por um agente público? Sim, ali no artigo, salvo engano, no artigo 20, ele faz essa diferenciação, que quando for cometido pelo agente público, eu preciso até conferir aqui, mas a pena pode ser aumentada até 1/3. Então é importante nós falarmos isso, que infelizmente nós temos muitos agentes públicos, sejam policiais, enfim, diversos agentes públicos, acabam cometendo um crime, exercendo e prevalecendo da sua função. Então ter essa majoração da pena nesses casos é importante. Preciso até olhar aqui na lei para falar do artigo certinho, mas ele tem sim essa diferenciação quando o crime é cometido pelo agente público, né? Tá, ok. Bom, doutor, a gente conversou aí com o advogado doutor Estevão Silva, que é presidente da Associação Nacional da Advocacia Negra. Doutor Estevão, muito obrigada aí pela sua entrevista, pela sua participação aqui no Fast News deste sábado. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado a todos, muito obrigado, professor. Foi um prazer estar aqui. O professor continua mais um pouco com a gente, então.